Segundo livro de Reis, capítulo 14. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. E tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jeodã, de Jerusalém. E ela fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu, pois, que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos que tinham matado o rei, seu pai. Porém os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Amazias feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal, e tomou Sela na guerra, e chamou o seu nome Jocteel, até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te nisso, e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não o ouviu. E subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata, e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos atos de Jeoás, o que fez, e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laques. Porém enviaram após ele homens até Laques, e estes o mataram ali, e o trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, o que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. E Azarias edificou a Elate, e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas,
filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém os livrou por mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez, e o seu poder, como pelejou, e como o rei conquistou Damasco e Ramate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel. Porventura, não está escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro de Reis, capítulo 15. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Porém Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o mais dos atos de Azarias, e tudo o que fez, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais, e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, e o feriu diante do povo, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú: teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. E Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria, porque Menahem, filho de Gade, subiu a Tirsa, e veio a Samaria, e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Salum, e a conspiração que fez, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tífisa, e todos os que nela havia, como também seus termos, desde Tirsa, porque não lhe a tinham aberto, e os feriu, pois e todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel, e reinou 10 anos em Samaria, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todos os seus dias se não apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Síria, contra a terra, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que a sua mão fosse com ele, a fim de firmar o reino na sua mão. E Menahem tirou esse dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para o dar ao rei da Síria, para cada homem 50 ciclos de prata. E assim voltou o rei da Síria, e não ficou ali na terra. Ora, o mais dos atos de Menahem, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel em Samaria
2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele, e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié. E com ele estavam 50 homens, os filhos dos Gileadites, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Pecaías, e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel, em Samaria, 20 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, e a Bel-Bet-Maaca, e a Janoa, e a Quedes, e a Zor, e a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naphtali, e os levou para a Síria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, o mais dos atos de Peca, e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez conforme tudo quanto fizera Uzias, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Jotão edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o mais dos atos de Jotão, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias, começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi, seu pai, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro de Reis, capítulo 16. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, a peleja, e cercaram Acás, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate, a Síria, e lançou fora de Elate os judeus. E os sírios vieram a Elate, e habitaram ali até ao dia de hoje. E Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. E o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco, e tomou-a, e levou o povo para Quir, e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo, conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco.
Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar, da banda do norte. E o rei Acás mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. E o rei Acás cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia, e o mar tirou de sobre os bois de cobre, que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a cobertura do sábado, que edificaram na casa, e a entrada de fora do rei retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Síria. Ora, o mais dos atos de Acás, e o que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acás com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro de Reis, capítulo 17. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele, e pagava-lhe tributos. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria, e fez-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos reis de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E levantaram para si estátuas e a imagem do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos, e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade, e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus,
e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes, andaram nos estatutos de Israel, que eles fizeram. Por isso, o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença, porque rasgou a Israel da casa de Davi. E eles fizeram um rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Síria, até ao dia de hoje. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e Sifervaim, e o fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões, que mataram a alguns deles. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportastes e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam. Portanto, não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vá, e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, e os de Cute fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Acima, e os heveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Também temiam ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhes faziam um ministério nas casas dos lugares altos. Assim, temiam ao Senhor, mas também serviam seus deuses, segundo o costume das nações dentre os quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles. Eles ordenaram dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis, mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. E da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não ouviram, antes fizeram o seu primeiro costume. Assim essas nações temiam ao Senhor, e serviam as suas imagens de escultura, também seus filhos,
e os filhos de seus filhos, que fizeram seus pais. Assim fazem eles até ao dia de hoje. Segundo livro de Reis, capítulo 18. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. E tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Eles chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduziu com prudência, e se rebelou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E sucedeu, no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou, e a tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria, e os fez levar a Alá e a Abor, junto ao rio de Gozã, e a cidade dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Nem o ouviram, nem o fizeram. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, Alax, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã, e a Rabsares, e a Rabsaque de Lax, com grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saíram a eles Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias: Assim diz o grande rei, o rei da Síria: Que confiança é esta em que te estribas? Dizes tu, porém são palavras só de lábios. Há conselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e o furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disseres: No Senhor nosso Deus confiamos, porventura, não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: Perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria,
e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só capitão, dos menores servos de meu senhor, quando tu confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar, para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim, filho de Hilquias, e Sebna, e Joá, a Rabsaque: rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabsaque lhes disse: porventura mandou-me meu senhor somente a teu senhor e a ti, para falar essas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu excremento e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em voz alta em judaico, e respondeu dizendo: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. E assim vivereis e não morrereis. E não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Ramate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, Enã e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses das terras, que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo, e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhes respondereis. Assim Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Segundo livro de Reis, capítulo 19. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou suas vestes e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Disseram-lhe: assim diz Ezequias: este dia é dia de grande angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para dar-los à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, e para vituperá-lo com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subiste. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor: assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbana, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laques. E ouvindo ele dizer de Tiraca, rei da Etiópia: eis que saiu para te fazer guerra.
tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, como a Gozã, a Arã, a Rezefe, e aos filhos de Éden, que estavam em Talassar, que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade, e do rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Iva. Recebendo, pois, Ezequias as cartas às mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: o Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz, e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor, e disseste: com a multidão de meus carros subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura, não viste que já dantes fiz isso, e já desde os dias antigos o planejei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortificadas a montões de desertos. Por isso, os moradores delas, com pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo, e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado, antes de amadurecer. Porém, o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim, eu sei. Por causa do teu furor contra mim, porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no seu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas, e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar,
por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararat, e Assar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar.